Eu sou Lael Rodrigues, missionário e professor de jiu-jitsu, e eu sou um personagem de São Paulo. Eu nasci em Salvador, Bahia, e meu pai é pastor e minha mãe é professora. E eu tive esse ambiente em minha casa. Eu frequentava as universidades que eles eram professores, ele deu aula no seminário, minha mãe também, e eu cresci em meio aos livros, em meio a um ambiente de educação, no bairro, um dos bairros mais populosos de Salvador. Eu morava no João Velho de Brotas, então eu cresci lá, morei até os 10 anos no João Velho de Brotas, em Salvador. Depois eu mudei para a Federação, enfim. Fui morar no interior da Bahia, na minha adolescência, e foi onde, no interior da Bahia, eu tive as maiores experiências culturais da minha vida. A gente que é da capital acha que o pessoal do interior é matuto, que não sabe das coisas e tal. E na verdade é o contrário, eles sabem de tudo, né? Eles estão bem na frente da gente, tem um relacionamento com a terra que é uma coisa impressionante. Então eu aprendi a fazer castanha, a montar cavalo, na minha adolescência, quando eu fui morar no interior. A falar direito, né? Conversar e tal. Foi tudo quando eu fui para o interior. Eu me formei na escola em 2007. Sempre fui um aluno bem dedicado, muito estudioso. Bagunçava na escola, mas sempre fui bem dedicado aos estudos. Meus pais sempre cobraram muito isso de mim. E até terminar, assim, no meu ensino médio, bem no meio do ensino médio, até o meio do ensino médio eu não era do esporte, não. Então eu me dedicava só ao estudo. Aí eu fui conhecendo o esporte, mas de forma superficial, e eu terminei o ensino médio e entrei na faculdade de letras, né, já por esse ambiente e tudo. E quando eu já estava na faculdade, eu estava tendo aquele relacionamento com o esporte, aquele amor, foi quando eu despertei para a educação física, para o esporte, para viver disso, ser minha profissão. E aí eu fui estudar educação física. Fiz boa parte do curso de letras com inglês, né? Aprendi o idioma, que tive esse conteúdo também, essa vivência que é muito importante, até de como dar aula. E aí eu fui para a educação física. Olha, eu sempre tive dificuldade em praticar esporte, porque por não praticar, eu sempre fui muito sedentário. E aí toda vez que eu tentava jogar bola, que eu tentava jogar basquete, tentava brincar de pega-pega, eu não tinha o condicionamento físico. E aí eu botei na cabeça, não sei como, eu morando no interior da Bahia, no sertão da Bahia, que eu ia jogar futebol americano. Isso eu estava determinado a jogar futebol americano. Aí meu pai, ouvindo isso, me deu uma bola, ele viajou e trouxe uma bola de futebol americano. E aí quando a gente vai jogar sem proteção, no interior da Bahia, sem ninguém para ensinar, aí você vai para a internet e tal, aí você vê que tinha uma forma de se jogar o futebol americano sem proteção, que era o rugby. E aí eu disse, pronto, agora a gente vai jogar rugby. Inventei isso, chamei os amigos, uns mais doidos que eu, e a gente começou a jogar rugby. E aí nessa a gente foi descobrindo o esporte de verdade, que é completamente diferente do futebol americano. E aí fui me condicionando aos poucos. Eu cansava para ir andando até o lugar onde a gente ia jogar. Chegava lá, não conseguia jogar. Aí eu fui descobrindo, e aí, por causa da internet, um treinador de Portugal, que estava morando na Bahia, ele estava fomentando o rugby na Bahia na época, ele foi até nós, no interior, e nos deu ali as primeiras instruções, nos ajudou, motivou a gente, e a gente fundou o primeiro time de rugby ali de Conceição do Coité, que é a cidade que eu morava. Eu e os amigos, eu com 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade. Aí disso eu fui jogando, aí fui aprender a jogar direito, joguei no nível bom, joguei pela seleção da Bahia, joguei por vários times, já joguei aqui em São Paulo, mas a minha maior dificuldade mesmo foi deixar o rugby de lado para vir trabalhar em São Paulo, porque quando eu vim para cá eu tive que deixar, né, todos aqueles sonhos, aquilo que despertou assim, me deu uma nova visão de vida, né, o esporte, e ainda mais o rugby, que é um esporte que é pouco conhecido ainda no Brasil. Hoje já é mais, né, depois que se tornou esporte olímpico, as pessoas começaram a conhecer mais o rugby no Brasil, mas na época, em 2007, 2008, ninguém conhecia. Então a gente teve essa história aí, foi muito legal. Foi realmente o que mudou a minha trajetória de vida, né? O esporte ele tem um poder transformador impressionante. Eu, como cristão, eu sei que a transformação verdadeira do interior da pessoa vem de um relacionamento com Cristo. Mas no dia a dia, você tem outras ferramentas que podem ajudar você a conviver com outros. Eu sempre fui muito tímido até minha adolescência. E aí eu fui ficando mais extrovertido, mas aí eu tinha uma dificuldade ainda de me relacionar com as pessoas. E o esporte até hoje tem me ajudado a aprender a entender o outro, a me relacionar com o outro, conquistar e conviver com a diferença, que é uma coisa que eu não tinha antes, né? Não que eu fosse antissocial, né?
Mas o esporte, ele promove isso. Você está num campo de rugby, você tem vários jogadores de vários perfis, gente que é rápida, que é lenta, que é gorda, que é baixinho, que é alto. Você está no tatame, você tem pobre, você tem preto, branco, e todo mundo está no mesmo nível. O esporte, ele tem esse poder impressionante. Eu conheci São Paulo em 2011, né? Minha família veio aqui porque os amigos deles lá de Salvador estavam desenvolvendo um trabalho aqui em São Paulo, na Cracolândia, que estava sendo conhecido nacionalmente, que era a Cristolândia, né? Os pastores que cuidavam da Cristolândia na época foram amigos do meu pai na minha infância, lá em Salvador. Eles se conheciam. E eu vim com meus pais para conhecer. Eu trabalhava em Salvador, tinha meu emprego, eu já nem morava mais com meus pais, na verdade, e a gente viajou junto. Viajamos nós 4 da minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, e mais 6 pessoas de Conceição do Coité. E aí a gente conheceu a Cristolândia, que tinha um trabalho aqui. Em 2011 eles tinham 2 anos em São Paulo, então já era conhecido. Em 2011 já era um trabalho que estava ganhando um renome aqui no Brasil. Só que na época o pessoal só trabalhava com moradores de rua que estavam se recuperando do vício no crack. Então não era algo que eu estava familiarizado, né? Eu gostava de esporte e de trabalhar com criança, não tinha nada a ver com usuários de droga na Cracolândia de São Paulo. Então eu conheci, achei lindo o trabalho que era feito, né? É realmente impressionante o que se faz até hoje, mas na época eu nunca cogitei me mudar para cá. Só que aí quando eu vim para cá, ao mesmo tempo que a gente conheceu o trabalho, eu conheci a minha atual esposa, e a gente começou a conversar, e aí a gente começou a se gostar e tudo, e aí começamos a namorar à distância, e aí ela trabalhava aqui, junto com os pais, né? Teve um momento que eu tive que vir para cá. E ela já tinha o trabalho com crianças, só que era feito de uma outra forma. Era feito ações dentro da comunidade aqui do Moinho, que é a última comunidade aqui do centro. Inclusive, no dia que eu vim conhecer, a primeira coisa que eu fiz em São Paulo foi uma ação lá dentro do Moinho, dentro da comunidade. A gente foi lá brincar com as crianças, fazer gincana e tal. E quando eu me mudei, eu trouxe o meu conhecimento pedagógico, a minha experiência em dar aula para crianças, e a gente se juntou nisso aí. Só que o trabalho com crianças era muito pequeno na época. Então eu vim para trabalhar realmente com os adultos e fazer paralelo alguma coisa com as crianças. E hoje, graças a Deus, eu entendo porque eu vim que é para trabalhar só com as crianças. Hoje a gente atende mais de 500 crianças aqui no nosso espaço, fazemos cerca de 10 mil atendimentos mensais. Mas quando eu vim para cá, não desconfiava nunca que usaria o jiu-jitsu para atender as crianças aqui da Cracolândia, né? Nunca imaginei isso. Quando a gente começou a atender as crianças, a gente fazia atividades que a gente chama de impacto, né? Você vai, faz um teatro, faz uma gincana, qual criança não gosta de brincar? E você dá um doce, um lanche, e aí você ganha as crianças, fala de Jesus, e a gente tinha esse relacionamento. E aí junto do relacionamento, a gente oferecia atividade durante a semana, que eram feitas ou uma vez na semana ou de forma pontual. Primeiro começou com balé, depois com futebol, depois com jiu-jitsu. E aí a criança vinha para a atividade. Mas a forma que a gente tem de cativar são essas atividades. Então ele já vem mais aberto. E no fundo, todas as crianças elas são iguais. E as crianças que a gente trabalha, elas são mais carentes de atenção. E quando a gente se dispõe a ouvir, a estar com eles, a atividade em si não é o mais importante. É a nossa figura de estar ali. Olha, eu estou disposto aqui a brincar com você, eu estou disposto a te ouvir, eu estou disposto a passar um tempo com você. E aí a criança, ela meio que se quebra diante disso. Acho que qualquer ser humano se quebra diante disso. Então, as pessoas que estão de fora, elas pensam que a gente enfrenta um cenário dificultoso ao lidar com nossas crianças. E é o contrário. São crianças extremamente amorosas, né? Extremamente amorosas. Alguns são mais arredios, sim, mais tímidos, a família tem uma dificuldade por ser um trabalho religioso, outros não gostam do esporte jiu-jitsu, outros não gostam do balé. Não é à toa que a gente tem várias atividades aqui para tentar atender o maior número possível, né, que eles estejam aqui conosco, mas eu não vejo esse cenário tão difícil não. A gente tem outros desafios, mas a nossa relação com as crianças ela é muito fácil, a gente ganha eles, conquista, e aí a gente vai conviver e passar os valores que a gente quer passar para eles, conviver com eles, não é tão difícil não. Meu nome é Everton, tenho 10 anos e pratico jiu-jitsu.
Quando eu levanto da cama, eu vou pra escola. Chego da escola, tomo banho, vou pro oratório. Já vou pro jiu-jitsu. Chego em casa mais ou menos 10 horas da noite. Eu sonho em ser professor de jiu-jitsu. Eu posso atribuir o sucesso do nosso trabalho a muitas coisas, mas eu posso simplificar em uma que é a mão de Deus. Quem não tem um relacionamento com Deus, dificilmente vai entender isso. E eu não estou deixando as coisas de forma sobrenatural, ou dando uma explicação ilógica para as coisas, né? Mas quando a gente convive com Deus, um Deus que opera milagres, a gente entende o que acontece aqui. Porque a gente não tem caixa, a gente não tem recurso do Estado. As pessoas que mantêm isso aqui são pessoas que acreditam na transformação dessas crianças, na realidade dessas crianças. E aí você tem um grupo enorme de pessoas que apoiam isso aqui. Muitas nunca estiveram aqui, mas acreditam na seriedade do nosso trabalho e têm visto o resultado. Então, a gente tem que botar nessa fórmula seriedade no que a gente faz, amor, dedicação, mas eu acho que o principal é a mão de Deus agindo sobre tudo isso. Tem muita gente dedicada que faz projeto social, muita gente que faz com seriedade. E nós não somos os únicos que fazemos aqui na Cracolândia, tem muita gente. Mas o nosso sucesso, em tão pouco tempo, eu estou aqui há 5 anos. E antes de eu vir para cá, o Novos Sonhos não tinha essa estrutura, né? O trabalho que a gente tem aqui não tinha uma sede, nada disso. Cresceu tão exponencialmente assim, atende tantas crianças, tem tantos voluntários, porque Deus está nesse lugar. O adolescente começa a crescer os horizontes dele, ele começa a entender, olha, é um jiu-jitsu, que é um esporte caro, é de graça. Balé, que é uma atividade cara, é de graça. E os pais, eles têm essa noção. Agora, muitos dão valor também pelo lado social que a gente faz. Então, a criança vem para cá, ela tem uma refeição. As famílias mais carentes, eles ganham uma cesta básica. Então, a gente tem uma atenção à família também. Os pais vêm aqui, a gente trata com todo amor e carinho. Então, se a criança não tem a noção, a gente tem que dar a quem entende o que é o atendimento necessário, a atenção necessária. Então, a gente tem um relacionamento com os pais muito bom. Lógico que eu tô falando isso sempre de uma maioria, de 90% a 95%. Sempre tem alguém que não vai gostar e tal, mas isso daí é uma minoria que nem chega a fazer barulho. Nós temos uma concorrência muito grande com a internet, com a preguiça, com tanta coisa. E as crianças, quando elas veem, a gente tem, funciona de segunda a sábado, de manhã até de noite. Tem várias atividades em vários horários. Mas oscila muito o número. Então a criança às vezes vem nas 2 primeiras semanas legal, aí depois diminui um pouco, some. Aí já vem uma outra no lugar. Então esse número flutua muito, né? Então, dentro desses mais de 500, a gente tem um número flutuante bem alto. Os que são fixos, né, que vêm fielmente em todos os horários, tem crianças que participam de mais de uma atividade, não é a maioria, é uma minoria, né? Oscila muito. Trabalhar com criança é saber disso, né? A turma muda muito. Às vezes você está aqui, numa segunda-feira eu dou aula para uma turma, na quarta, da turma que estava na segunda só tem 2, já tem outros 10 diferentes, sabe? Então oscila muito esse número. Mas a gente entende que aqui no centro tem muitos outros projetos também. Então às vezes a criança quer ir num outro, é compreensível, contanto que ela esteja no outro, esteja ocupada, né, esteja sendo atendida e cuidada, mas o número oscila muito. A gente tem algumas regras aqui em relação à falta. Quando a falta é justificada, né, ou a criança está explicando, olha, eu não fui hoje porque tive uma atividade na escola, eu tive atividade em outro projeto, ok. Se ele some, aí, por exemplo, o balé, ele tem uma fila de espera porque a procura é muito grande. Já o jiu-jitsu, a nossa atividade de jiu-jitsu, dá para você encaixar. Então a gente tenta entender, olha, por que você faltou? Ah, foi um problema de saúde, foi um problema de família. A gente tem que entender o que aconteceu. Ah, eu faltei porque eu estava com preguiça. Peraí, bonitão. Preguiça? Ah, eu não queria vir. Ah, a gente tenta entender. Quando o motivo é válido, a gente coloca de novo, encaixa no horário.
Mas quando não é, a gente conversa, olha, vê lá o que você quer direito para você vir. Mas a nossa ideia é que tenha o maior número de crianças aqui dentro, né? Minha mãe tava passando, eu e ela. Aí ela viu um monte de gente treinando, perguntou se era de graça. Aí o professor Léo falou que sim. Eu conheci o Everton em 2013, justamente quando era no começo de tudo, tinha poucos alunos, e ele tinha 6 anos na época. Era bem novinho, bem caçulinha, e logo chamou a atenção pela coordenação motora. Fazia tudo. Depois de 8 para 9 anos ele começou a treinar mais sério, né? Nisso aí ele começou a competir, pegar gosto pela coisa. A família começou a dar valor também, ver que não era só brincadeira, né? Eu gosto do projeto porque ensina muitas coisas boas. Não ensina coisas ruins, porque tem coisa lá fora que ensina muitas coisas ruins. Eu estava jogando rugby profissionalmente, vamos dizer assim, né? Eu estava treinando sério e competindo no rugby e eu precisava melhorar meu condicionamento físico, porque foi uma coisa que eu corri atrás durante muito tempo, né? Todo mundo que jogava comigo cresceu jogando futebol, veio do atletismo, então os caras corriam muito, os caras saltavam muito e eu sabia que eu tinha que melhorar. E as posições que eu jogava sempre foram posições de que tinha que fazer muita força, né? Isométrica e tal. E aí eu fui procurar o judô para melhorar o meu condicionamento físico. Aí eu comecei no judô, mas era aquilo, 2 vezes na semana, 1 vez na semana, não era o esporte número 1. Gostei muito, me apaixonei pelos valores e pela forma que o meu primeiro sensei dava aula, impressionante assim, o zelo que ele tinha com as pessoas e com o que ele estava falando, ensinando, e eu me apaixonei pelo judô. E eu fiquei com aquilo, que o judô era bom, e que o jiu-jitsu já não era tão sério assim, eu tinha essa impressão. Porque o que eu conhecia do jiu-jitsu lá na Bahia, lá no interior, as pessoas que praticavam, que eu conhecia, não eram boas pessoas, não é que não tinha nada a ver com esporte, mas aí se acabava associando. E eu voltei para Salvador, já com 19 anos, 18 para 19 anos, e aí eu não podia mais praticar, né, lá no interior o judô. E eu fui para uma academia, eu procurei várias que tinham judô para adulto, e era difícil, porque eu era bem no comecinho ali, eu não era graduado nem nada. E eu achei uma academia que tinha judô e jiu-jitsu. O professor falou no meu ouvido, não, judô não, pra você não, jiu-jitsu, vai. Não, eu quero fazer judô. Fiquei nesse empurra, até que eu fui fazendo jiu-jitsu aos poucos e tal. Aí fui gostando, mas eu treinava mais para o condicionamento físico, então não era o meu esporte número 1. Eu ia pra academia, ficava lá, rolava um pouquinho, treinava um pouco, mas nada tão sério quanto hoje, né? Hoje eu tenho uma outra visão. E aí quando eu vim para São Paulo, eu tentei ainda fazer algo com o rugby. Eu tentei fazer um projeto com o rugby, não deu certo, não prosperou. Aí um outro professor do Rio de Janeiro, ele incentivou a gente assim, né? Não, vai dar, o jiu-jitsu dá certo. Eu falo, não vai dar, é caro, é difícil, enfim. Colocando um monte de porém, porque não tinha um espaço, não tinha tatame, não tinha kimono, enfim. E aí ele, não, vai dar certo. O cara conseguiu os tatames, conseguiu os kimonos, ele é do Rio. Veio pra cá, deixou aqui o projeto. Aí tinha um outro professor na época e tal, teve um probleminha com ele saiu, eu tive que assumir. E aí eu nem tinha tanto conhecimento de jiu-jitsu, porque aquilo não era meu esporte número 1, né? Eu tinha noção do básico do básico. Mas eu já dava aula para criança, então eu falei assim, vou dar uma educação física com kimono, vamos fazer isso aí. Que eu já dava aula, né, em Salvador, dava aula em escola. E aí eu comecei com jiu-jitsu, aí eu me apaixonei pela forma que o jiu-jitsu nos proporciona um relacionamento com a criança. Você tem um relacionamento muito franco com ela quando você está no tatame. A criança realmente confia naquilo que você fala, porque você está ali todo dia e tal, e isso abre para você ensinar o que você quiser. E da mesma forma que eu tinha uma má impressão, porque as pessoas que praticavam o jiu-jitsu que eu conhecia antigamente não eram boas pessoas, hoje eu posso ensinar os valores que eu quero ensinar através da minha vida para as crianças. E eu uso o jiu-jitsu, né? Eu melhorei muito na escola, mas muito mesmo. Antigamente eu estava no 4º ano e não sabia escrever, mas hoje eu sei. Eu agradeço a Deus por eu ter entrado no jiu-jitsu. O professor Lael, ele é um exemplo para todos, porque tem alguns professores que nem ligam para os alunos, que deixa largado. A gente está no centro de São Paulo, na Cracolândia, uma região que é mundialmente conhecida, né? E eu costumo falar que a Cracolândia ela é uma mancha na sociedade, né? E nós, né, somos uma mancha dentro da mancha. A gente está aqui para fazer diferença, para fazer estrago.
Só o centro de São Paulo tem 18 mil moradores de rua. É um número tão grande quanto uma cidade de interior. E a Cracolândia realmente assusta. A gente vê crianças. Essa semana eu passei aqui na Cracolândia. Tinha uma menina sentada no colo, uma menina de uns 10, 11 anos, sentada no colo de um cara e fazendo gestos obscenos e fumando crack. Alguém vê isso e não se incomodar, vê isso e falar, não, é porque isso, porque a mãe dela... Nossa, não é culpa da mãe somente, é culpa nossa, como sociedade, a gente que erra. O jiu-jitsu não foi a forma mais fácil. Eu tive que aprender a dar aula de jiu-jitsu mesmo, porque eu era praticante, não era professor, e eu tive que reaprender a visão que eu tinha do jiu-jitsu. Isso foi o principal, porque eu tinha realmente a impressão de que jiu-jitsu era para adulto, era para homem, e eu sempre ouvi pessoas falando isso. O jiu-jitsu não dava para ser praticado por crianças nem por mulheres. E aqui o que eu mais tenho são crianças e mulheres, então tem aula que tem mais menina do que menino. As mães dos meus alunos treinam ao mesmo tempo que os meus alunos adolescentes. E isso foi o que eu aprendi que dava para fazer. E eu corri atrás, né? É o que eu tenho tentado fazer até hoje. Tem muita gente que tem ainda um preconceito, as pessoas que veem o que eu faço, acham que o jiu-jitsu é violento, que ensina a violência, mas nunca vieram fazer uma aula, né? Para ver o que eu passo aqui. O que eu mais ensino para eles são valores, não são nem técnicas assim. A técnica ele vai aprender com o tempo, mas os valores ele tem que aprender urgentemente, ele tem que reaprender aquilo que ele aprendeu de errado na infância. É o que eu mais ensino aqui, são valores, né? A gente tem a página do Projeto Novos Sonhos, que é o trabalho que a gente faz aqui na Cracolândia, é onde eu trabalho, eu sou missionário do Projeto Novos Sonhos, coordenador, junto com a minha esposa. E a gente tem também o trabalho da nossa equipe de Jiu-Jitsu. Então você tem as duas páginas, Projeto Novos Sonhos e Cross Jiu-Jitsu. E tem o meu perfil pessoal também, Lael Rodrigues, está no Instagram, no Facebook. É só entrar em contato. Quem quiser visitar também, é só vir. Agora, quem quiser contribuir com o trabalho, a gente tem o site de missõesnacionais.org. Você vai ter lá o PAN, que é uma forma que você pode ajudar o nosso projeto aqui, o Projeto Novos Sonhos. Se você procurar lá dentro do site de missõesnacionais.org.br, você vai achar e você pode contribuir financeiramente, que é a forma que mantém o nosso trabalho funcionando aqui. Pessoas que têm acreditado e investido na seriedade e nos benefícios do nosso trabalho aí para a sociedade. É interessante falar que o meu grande objetivo não é formar um lutador profissional. Se ele viesse se tornar um lutador profissional, ótimo, excelente. Eu vou estar lá para ajudar e fazer o que for preciso para que isso se torne possível. Mas não é o meu objetivo. O meu objetivo, através do Projeto Novos Sonhos, através da atividade do Jiu-Jitsu, é formar a próxima liderança. A liderança da próxima geração. Então, eu não estou formando somente um professor ou um lutador de jiu-jitsu aqui. Eu estou formando os próximos vereadores, os próximos prefeitos, advogados, quiçá, presidente da República. Então, eu tenho um objetivo muito maior. As pessoas que escutam isso, nossa, está sendo muito ambicioso, mas é verdade. A criança está aqui hoje, amanhã você não sabe o que ela vai ser. De repente, ele vai ser o dentista que vai cuidar dos dentes do meu filho. Eu quero que ele seja um bom profissional, que ele tenha ética, que ele tenha respeito. Então, eu estou formando isso aqui. O meu grande objetivo é formar uma geração preparada para conviver com outras pessoas, para amar outras pessoas, respeitar outras pessoas, através dos valores do jiu-jitsu, através dos valores do cristianismo. Então, se ele se tornar um lutador profissional, que ele seja um lutador profissional com ética, com respeito, com valores. Se ele se tornar um professor de jiu-jitsu, que ele se torne um professor de jiu-jitsu, mas não é o objetivo principal. A gente tem um pessoal aqui que já compete, que tem campeão mundial, vice-campeão mundial, campeão paulista, aqui nesse nosso tatame. Mas não é o meu maior objetivo. Eu proporciono para quem gosta. Então, de todos os meus alunos, eu acho que menos de 5% vai para a competição. Faz um barulho lá, mas são bem poucos. Não é o meu maior objetivo, não. Meu nome é Anderson Luiz e eu tenho 18 anos. Eu nunca tive um diálogo com meu pai, né? E ao contrário do professor Lael, que era um cara rígido, segundo meus amigos e tal, e ele não. Eu cheguei lá, ele conversou comigo assim, como se ele me conhecesse, sabe? Não sei quantos anos. Eu olhei assim e falei, poxa, esse cara tem algo de especial. Esse cara é
é um pai para mim. E ele começou, e era difícil, porque o abrigo era no Alto de Pinheiros, e ele já estava para fazer 18 anos. E aí o que aconteceu? Quando ele completou 18 anos, já estava já na faixa azul, Anderson veio ser voluntário aqui com a gente, trabalha hoje aqui, fica com a gente 24 horas, é nosso braço direito, ajuda muito a gente. Nós atendemos um público que é muito carente em todos os sentidos. Carente de amor, carente de atenção, carente de educação, carente de comida. E hoje a gente conta com a equipe de psicologia. Como eu não sou o profissional adequado para isso, minha função é dar aula de jiu-jitsu, eu dou aula de jiu-jitsu. A gente encaminha para o psicólogo e os psicólogos atendem. Então eu acho que se eu não tivesse voltado no projeto depois de todos esses conflitos e sofrimento que eu passei por diversas coisas, de estar longe dos meus familiares e tudo, eu provavelmente, como muitas pessoas acontece isso, eu teria virado um traficante, um ladrão, e provavelmente eu estaria morto, porque eu era um cara muito agitado, muito encrenqueiro, e se eu não tivesse voltado para a arte marcial, eu provavelmente já estaria morto.